Oi, tudo bem? Meu nome é Gomide. Nesse vídeo de hoje, nós aprenderemos como trabalhar com Background Scroll. Veremos um pouco da definição, quais imagens precisaremos para essa aula e o que são parallax. Bom, o Background Scroll ele consiste na criação de um plano de fundo que produz a sensação de movimentação para o espectador. Esse tipo de técnica é muito utilizado em jogos 2D de plataforma e de aeronave. Esse efeito faz com que o espectador sinta que seu personagem da cena esteja de fato movimentando. Então, essa técnica ela é utilizada para dar uma sensação de movimento, onde o plano de fundo ele estará em movimento e o personagem em si ele ficará fixo em uma única posição. Para nosso exemplo, nós trabalharemos com um pacote de sprites chamado Painted HQ 2D. Então peço que você entre na Asset Store e baixe esse pacote. Caso você não consiga, esse pacote de imagens também estará disponível na descrição deste vídeo. Veremos também um pouco sobre parallax. O parallax nada mais é do que um efeito de movimentação no qual você tem vários backgrounds, scrolls, movimentando o plano de fundo, com velocidades diferenciadas. E esses backgrounds, eles estão em níveis diferentes. Observe a imagem. Aqui nós temos o veículo, que seria o player, e no fundo nós temos 3 níveis, cada nível com background diferente. E cada background ele vai ter uma movimentação. Então você tem aquela sensação que os objetos que estão mais próximos, eles movimentam mais rapidamente, e os objetos mais distantes, eles movimentam com menos frequência. Então essa é a ideia do parallax. Você acompanha muito isso na sua realidade, quando você está movimentando, por exemplo, em um carro, e consegue visualizar que objetos que estão longe quase não têm movimentação, movimentam bem pouco. E os objetos mais próximos, eles passam muito rapidamente, né, de acordo com a velocidade do veículo. Bem, vamos então começar a nossa prática. Com seu projeto aberto, vamos primeiramente baixar aquele pacote. Então você deve vir aqui em Asset Store, e aqui você vai baixar esse pacote. Painted HQ 2D. No meu caso, eu já possuo ele instalado, então eu vou apenas importá-lo. Então eu vou clicar em Import. Para nosso exemplo, vamos baixar apenas um tipo de imagem, né? Não vamos baixar aqui a cena. Vamos ignorar também a imagem noturna, a de tarde, vamos deixar apenas a da manhã, do dia. Então, clique em Import. Ele realizou a importação, só que nós criamos uma convenção no qual todas as nossas imagens estão em sprites ou background. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar essa pasta para background. Então clique na pasta Day e arraste para background. Então agora a nossa pasta background ela tem as imagens anteriores mais a imagem do novo pacote. Podemos deletar essa imagem, essa pasta. Voltemos agora à cena do jogo. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é inserir um objeto 3D chamado Quad. Então você vai clicar aqui em Game Object, 3D Object e selecione a opção Quad. O Quad ele tem essa área aqui, né? Ele é um quadrado. Você pode ver, você pode estar expandindo ele, né? Na posição Z. Mas como vamos trabalhar com apenas imagens 2D, vamos mantê-lo aqui nessa posição. Então vamos fazer o seguinte, vamos dimensioná-lo pegando todo o limite da câmera. Então vou pegá-lo aqui e eu vou ajustá-lo até a metade mais ou menos da câmera. Caso a gente tenha que mudar, futuramente a gente altera.
Vamos mudar aqui o nome do quad para cena, certo? Então agora nós temos nossa cena. Precisamos então inserir uma imagem. Por si só ele não recebe uma imagem, então precisamos transformar uma determinada imagem. Então vamos clicar aqui em Day. Vamos começar com essa imagem, Mountain 2. Essa imagem, para que ela receba uma transformação, nós temos que marcar aqui o texture type dela como default, certo? E na sequência o wrap mode como repeat. Por que repeat? Porque essa imagem irá ela ficará em modo de repetição. Então toda vez que ela chegar no seu limite, ela iniciará uma nova repetição. Clique em Apply, em aplicar. E agora precisamos criar um material para essa nossa imagem. Então, temos aqui a nossa pasta Material de projetos passados. Vamos criar um novo material. Botão direito, Create Material. Esse material, o seu shader, primeiramente vamos renomeá-lo, né? Vamos colocar aqui Montanha 01. Esse material, em seu shader, nós marcaremos a opção aqui Legacy Shaders, última opção. A opção transparente e agora a opção Diffuse. Então ele mudará seus atributos e agora nós arrastaremos a imagem Montanha 02, né, aqui que nós alteramos, para essa caixa aqui de textura. Então eu vou clicar, arrastar e soltar. Então observe que ele alterou a sua textura. Agora que eu tenho um material, eu vou adicionar esse material nesse objeto 3D. Então clicando aqui no objeto, clico, arrasto e solto. Então observe que agora o quad ele tem a composição, o formato dessa imagem de acordo com o material criado. Repare que o efeito que nós vamos trabalhar é justamente com esse offset. Então se eu pegar aqui a posição X e arrastar, olha só, ele vai começar a girar o eixo X, tá vendo? Então é esse tipo de efeito aqui que a gente chama de background scroll. Só que nós faremos isso via código, né? Nós não faremos isso aqui clicando e arrastando. Nós temos que fazer um código para que isso seja automático. Eu vou zerar aqui a posição X. Repare também que esse background ele precisa de uma iluminação. Então, antes de nós começarmos um código, vamos adicioná-lo aqui à iluminação. Então, vamos aqui em Game Object, Light, e pode ser o Directional Light mesmo. Então, cliquei. Agora eu já tenho a iluminação do componente. Eu vou deixar esse Directional Light aqui centralizado junto com a câmera. Ok, vou puxar aqui para cima para ficar mais organizado. E agora temos que criar um código para que eu faça esse background scroll de forma automática. Ou seja, que ele faça esse efeito aí de scrolling, né, de forma automatizada. Então aqui no nosso source code, essa pasta que nós criamos, caso você não tenha, só criar, botão direito, create folder, tá? Então no source code, clique com o botão direito, create C# script. Vamos chamar aqui de movimento. Esse vai ser o nosso movimento. Com o nosso código aberto, vamos começar criando duas variáveis. A primeira variável é a velocidade. Então a gente precisa determinar com que velocidade o scroll ele será realizado. E o segundo, né, qual que será o render da cena que receberá esse efeito. Ou seja, eu preciso pegar a parte renderizada do objeto de cena. No caso, o nosso objeto é o quad, né? E eu preciso aplicar o efeito dentro desse objeto. Então vamos começar criando duas variáveis. Primeira variável aqui, vou
chamá-lo de public float velocidade. A segunda é o objeto de cena, então public render e vou chamar de cena. Bom, essa movimentação ela tem que ocorrer a todo instante, né? Então ela nunca para. Enquanto o jogo estiver ligado, estiver funcionando, ela está em movimento. Então nós teremos que programar dentro do update, que nós, como vimos em aulas anteriores, é o método utilizado para executar um código a cada frame por segundo. Vamos criar aqui então um vector 2D. Poderíamos criar um vector 3D sem problema, mas eu vou trabalhar com 2D, visto que nós estamos trabalhando com apenas o eixo X e o Y. Então, vector 2D, vou chamá-lo de posição, e ele vai receber então um new vector 2D, e ele vai receber então a posição X e Y. A posição X nós temos que determinar e a posição Y é 0, porque essa imagem ela não estará movimentando na vertical, apenas na horizontal. A posição X nós utilizamos então a variável velocidade, certo? É comum, né? É um bom hábito multiplicar essa velocidade por uma constante chamada delta time. Então, eu vou explicar agora o porquê. Essa delta time, normalmente, ela define a velocidade padrão do seu jogo. Então, por exemplo, pode ser que você tenha computadores mais fracos rodando seu jogo e computadores mais potentes. Então, para que essa velocidade se ajuste independente de qualquer máquina, né, para que ela não fique, por exemplo, muito rápida no computador mais potente ou muito lenta no computador menos potente, nós normalmente multiplicamos essa velocidade pelo delta time, certo? Então, o delta time ele vai te ajudar a produzir situações, né, efeitos de movimentação, e fazer com que esse efeito seja padronizado independente do seu processador. Bom, criado o Vector 2D, agora nós teremos que ficar incrementando o nosso offset, né, que nós fizemos agora há pouco. Então, nós pegaremos aqui a cena, ponto, material, que é onde se encontra o render do offset, e aí usaremos o atributo main_texture_offset. E nele a gente vai estar adicionando mais igual. Então a gente vai pegar o valor inicial dele, o valor atual, mais o novo valor, que vai ser a posição. Certo? Então, nesse código nós precisamos apenas dessas linhas. Vamos voltar então ao projeto. Retornando ao projeto, nós precisamos agora aplicar o código nesse objeto. Então, clique em cena. E agora você vai arrastar o código até o componente da cena. Então, clique e arrasta. E aqui nós temos o movimento script. Repare que a velocidade inicialmente está zerada, porque não colocamos nenhum valor, e também não temos nenhuma cena, nenhum render. Então a velocidade você que vai definir. Então vamos supor que eu queira 0.1. E a cena, quem vai estar recebendo o render da cena é a própria cena. Então, na verdade, esse render é esse mesh render. Eu preciso desse componente aqui. Então eu vou estar adicionando a cena, né? Cliquei aqui no buscar e escolhi a cena. Então agora ele já atribuiu esses valores para a variável. Vamos rodar e ver o efeito que já está produzindo. Olha só, certo? À medida que você aumenta a velocidade, por exemplo, deixa eu ver se eu posso alterar aqui, vou colocar 0.3. Ele vai girar mais rápido, certo? Eu vou inicialmente mantê-lo como 0.1. Bom, então esse é o efeito de
Background Scroll. Agora, vamos começar a incrementar. Vamos agora criar um parallax. Então, vamos pegar aqui a cena, né, e vamos duplicá-la. Então, botão direito, Duplicate. E nessa cena, nós vamos colocar agora, vamos chamá-la de cena 2, ok? Vamos trabalhar com essa imagem agora, essa Mountain 01. Então, nessa imagem, vamos repetir o processo. Vamos marcar o Texture Type como Default, o App Mode como Repeat. Vamos aplicar, certo, ok. Precisamos criar outro material. Então, botão direito, Create Material, ok. Montanha, vamos chamá-lo de montanha 2. Vamos marcá-lo como Legacy Shaders, Transparent e Diffuse. Mesmo esquema, vamos arrastá-lo até a textura e temos novo material. Na nossa cena 2, vamos então arrastar essa montanha 2. Então, vamos clicar e arrastar aqui. Bom, repare que a cena 2 ela encontra-se atrás da cena 1. Então, nós precisamos jogá-la agora à frente. Como que nós faremos isso? Vamos converter, vamos voltar, né, a visualização 3D, clicando aqui em 2D, desmarcando essa opção. E agora vamos jogá-la um pouco à frente, olha só, certo? Jogamos um pouco à frente para que ela fique uma camada à frente da primeira cena. Repare que aqui ela está numa camada um pouco mais à frente. Voltemos agora o 2D. E agora nós temos então as duas montanhas. A montanha da cena 2, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir um pouco a escala dela. Vamos deixá-la mais ou menos nessa escala. Vamos vazar um pouco a imagem. E é isso. Ok. Também vamos alterar a velocidade. Enquanto a cena 1 ela está movimentando a velocidade de 0.1, vamos colocar essa aqui movimentando a velocidade de 0.2. Bom, rodando, vamos ver o efeito que produziu. Bom, repare então que esse é o efeito parallax. Estão observando? Eu tenho dois objetos, onde um movimenta numa velocidade, num plano de fundo, e outro em outra velocidade, também no plano de fundo, só que ambos em camadas distintas, certo? Vamos agora colocar um fundo aqui, né, para completar a nossa imagem. Se você for reparar, tem um corte quando eu termino a imagem, tá vendo esse corte? Esse corte ele se dá devido à imagem mesmo. Olha só, repare que ela tem um cortezinho aqui. Então não tem muito o que fazer, a não ser que a gente faça uma edição da imagem, tá? Como não é o foco dessa aula, eu não vou fazê-la agora. Vamos adicionar agora o céu, esse sky, e vamos colocá-lo aqui. Vamos ver como que está ficando. Vamos rodar. Olha só. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre o funcionamento do Background Scroll e do Parallax. E espero até a próxima aula. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo e até mais. Tchau, tchau.